Olá, pessoal! Agora eu vou mostrar para vocês como que você pode utilizar o Machine Teaching para resolver os problemas propostos. Então, essa aqui é uma interface de um problema. O que a gente vai ter aqui, nesse lado, é o enunciado do problema e tem 3 informações que você, quando estiver resolvendo o problema, precisa conseguir capturar do enunciado. A primeira é o nome da função e as outras 2 é quais são os parâmetros de entrada e quais são os parâmetros de saída daquela função. Então, nessa função aqui, Pedrinho quer comprar o maior número de bombons possível com o dinheiro que tem. Faça uma função chamada numBombons, então aí eu já tenho o número da função, para calcular quantos bombons ele consegue comprar. Então essa frase aqui está me dizendo qual que é a saída, é o número de bombons, dados o dinheiro e o preço do bombom para a realização da compra. Então esse agora é a minha entrada, né? O que eu tenho comentado, o dinheiro e o preço. Esse lado aqui é onde eu vou escrever a minha função, que vai ser a resposta do problema. Então, nesse caso aqui, a gente quer escrever uma função que se chama numBombons e que, como a gente viu, possui como parâmetro de entrada o dinheiro e o preço. A primeira coisa que eu vou fazer é, na realidade, escrever um comentário dizendo o que essa função faz. Então, antes mesmo de botar a solução do problema, eu preciso escrever um comentário para explicar aquela função. Muito bem. Então, vamos fingir que eu tenho essa solução, que eu estou respondendo esse problema, e que, na verdade, eu não pensei muito bem sobre ele, então eu vou dar uma resposta errada. Então, o que eu vou resolver aqui? Eu vou dividir o dinheiro pelo preço. E aí, para poder submeter a minha resposta, eu vou botar aqui executar. Essa barra aqui vai ficar em azul, significa que está executando os nossos casos de teste. E aqui é a parte interessante, onde eu tenho os meus casos de teste. O que é um caso de teste? O sistema vai pegar essa função que você submeteu e a gente tem guardado várias entradas e as saídas esperadas. Então, o que a gente está fazendo é utilizar essas várias entradas na função que você está submetendo e vai comparar se a resposta que essa função está dando é igual à resposta que a gente esperaria que tivesse, né, na solução do problema original. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 10 casos de teste, e aí eu consigo quantos eu acertei e quantos eu não acertei. Então, nesse caso aqui, eu só acertei 2 e eu errei 8. E aí eu tenho aqui a indicação individual de cada caso de teste. Então, eu tenho na minha primeira linha quais foram as entradas dadas, qual era o retorno esperado, ou seja, qual que era a resposta esperada da minha função, e o que eu respondi. Então, nesse caso, a gente consegue sempre comparar o que eu estou respondendo de errado, né? Aí eu consigo ver todos os meus 10 casos de teste. Uma coisa interessante também, então vamos aqui consertar o meu problema. Então eu vou executar de novo. E aí, agora eu passei. Uma vez que eu passei, esse botão aqui passa próximo e eu posso ir para o próximo problema. Mas antes de irmos para o próximo problema, a gente tem uma área aqui embaixo, que é a área que a gente está chamando de área interativa. Ou seja, eu posso testar outros parâmetros de entrada para minha função, eu posso inclusive definir outras funções, posso brincar à vontade aqui. Então, vamos ver, eu posso utilizar essa mesma função e vamos botar outros parâmetros de entrada que não necessariamente são esses aqui. E aí eu vejo como a minha função funciona. Então, eu posso, inclusive, definir a função aqui de novo, por exemplo, se eu quiser testar alguma coisa diferente. Vamos pegar aquela minha resposta original. E aí agora, por exemplo, se eu utilizar, vamos botar aqui 19. Eu tenho aqui 7.6. Então eu consigo testar a minha função com várias entradas que não necessariamente são as entradas do caso de teste. Então essa parte aqui é livre, então é para vocês irem poder testar outras coisas também. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar, por exemplo, digamos que eu cometi algum erro escrevendo o meu programa mesmo, né? Não um erro da solução, mas algum erro de Python. Então, como que isso é mostrado para a gente no sistema? Então, aqui eu esqueci de colocar
a barra de divisão. Então, eu executei a função. Aí agora está dizendo que, na verdade, eu errei os meus 10. E aí, no lugar do retorno, eu tenho, na verdade, qual é o meu erro, né? Então, agora eu tenho esse name error que eu não defini aquela variável. Então, vamos executar de novo. O que vai contar, o que vai aparecer lá para o seu professor é a primeira vez que você colocou a solução correta, né? Então, ele sabe. Então, por mais que você teste um pouquinho depois, não tem problema que o que vai aparecer para ele vai ser a primeira vez que você colocou a solução correta. Então, vamos lá para o próximo problema. Bom, por agora foi isso, pessoal. Se você tem dúvidas, se você encontrou algum erro ou até mesmo tem sugestões, pode me mandar um e-mail ou abrir um chamado no GitHub do projeto. Os 2 endereços estão escritos aqui.